Aos Efésios capítulo 5, versículo de número 1. Glória a Deus. Uma leitura de uma carta doutrinária, da igreja de Efésios, cuja temática ele vai em cima do versículo 1, uma ordenança divina sobre a nossa maneira de ser, de agir, nossas atitudes como filho de Deus, servo de Deus. E ele diz que sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra imitar, significa seguir, copiar. É um exemplo que nós precisamos seguirmos. E não tem maior exemplo de seguir, senão o exemplo do próprio Filho de Deus. Glória a Deus. E nós precisamos de seguir esses bons exemplos das páginas da Bíblia, Glória a Deus. Mas tem algumas pessoas que seguem pessoas que têm maus exemplos, Até na sociedade de hoje, nós vivemos numa sociedade que as pessoas copiam umas às outras. Se for coisa boa, é louvável, mas se for coisa ruim, como por exemplo, se uma determinada pessoa da mídia faz alguma coisa na sua vida pessoal, então algumas pessoas começam a seguir aqueles exemplos, Mas nós temos um bom exemplo de pai, porque o pai, biblicamente falando, ele é eu sei que tem alguns pais que não são exemplo, mas dentro da sua obrigação paternal, ele tem ele tem a missão de ser exemplo para o seu filho. Eu, meditando nas páginas das Escrituras, eu vi o exemplo do pai chamado Noé. Irmão, foi um exemplo de marido, exemplo de pai. Criou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E ele foi um exemplo de perseverança, um exemplo de fé. Mas teve um momento da vida dele que não serviu de exemplo para os filhos dele, nem para a geração seguinte. Certamente vocês lembram de uma passagem muito interessante, porque depois do dilúvio, depois que as águas baixaram, depois que a Bíblia diz que ele plantou uma vinha, e dessa plantação de vinha, ele colheu as uvas, e dessas uvas ele fez um vinho que fermentou. E a Bíblia diz no capítulo 9, que ele bebeu do vinho e embriagou-se. E de repente ele estava despido dentro da tenda. Veio um dos seus filhos mais novo e viu a situação do pai. E ao invés dele tentar resolver o problema, ele foi contar o problema para os outros irmãos dele, viu a situação do pai dele. Mas aqui nós temos um exemplo de um pai que não foi, nesse momento, referencial. Isso não quer dizer que ele não foi um homem de Deus. Mas não é que todos os homens de Deus têm momentos que eles perdem o foco, perdem a direção e se tornam um mau exemplo a ser seguido. Eu sei que tem muita gente que gosta de copiar coisas ruins, como eu falei. Quando eu vi esse exemplo de Noé, a gente vê que ele planta a vinha, se embriaga, fica despido e cria aquele mal-estar entre os filhos e não serve como referencial para os seus filhos no tocante a esse ato dele, que ele não vigiou, mas os seus atos em que ele viveu por fé, em que ele foi um referencial como pai, como marido, realmente ele tem sido um exemplo de fé, como é citado lá nos heróis da fé.
Mas quando eu olho para a página da Bíblia, eu vejo o rei Acaz, que foi um dos reis de Judá que seguiu maus exemplos. Por exemplo, lá no capítulo de número, acho que é no capítulo de número 16 do segundo livro dos reis, eu achei interessante essa passagem, porque Acaz faz um pacto, uma aliança militar com os assírios, e eles conseguem, no caso, vencer o exército da Síria. Entenda aí, um exército derrotado, um exército, um país que seguia uma forma de adorar a Deus, deuses pagãos, e o homem que era o representante, que era o príncipe, que era um monarca de Deus, que era da descendência de Davi, ele faz uma aliança com os assírios, e eles conseguem vencer os sírios. Mas em determinado momento, irmãos, isso está no segundo livro dos reis, capítulo 9, eu quero mostrar para vocês, essa passagem eu achei muito interessante, exatamente no versículo número 10, não sei se é esse mesmo aqui, glória a Deus, mas é segundo livro dos reis, certo? Capítulo 16, na verdade, é o capítulo 16, o versículo 10. Veja aí, ó, se você encontrou na sua Bíblia, você vai ler que o rei Acaz foi a Damasco, capital da Síria. Ali estava o rei, o exército da Síria vencido. O Deus dele não ajudou ele na guerra, porque o Deus dele era falso. E o servo que era para servir a Deus, ele vai olhar ali, ele vai copiar um altar que era oferecido aos deuses lá em Damasco. Repare no versículo 10. Ele, vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias a aparência, a cópia do altar, o modelo conforme toda a sua obra. E ele mandou fazer lá em Jerusalém, para que ele pudesse oferecer sacrifícios ao Deus Yahvé. E veja no versículo 16, que quando ele chega lá em Jerusalém, glória a Deus, Urias fez conforme o modelo que ele recebera do rei Acaz. E ali ele começou a oferecer sacrifícios. Veja que tem algumas formas de adoração, a gente tem que seguir os bons exemplos bíblicos. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas aqui é uma forma de uma adoração distorcida, um mau exemplo. E o rei Acaz, ao invés de copiar as coisas boas, de preservar as coisas boas, não, ele queria inovar, ele queria fazer algo diferente, e fez mesmo, fez para pior, porque copiou um mau exemplo, copiou um péssimo exemplo, e esse exemplo de um altar dedicado a um Deus que nem ajudou o seu povo. Como ajudaria ele? Mas ele seguiu esses maus trilhos, ele seguiu esses maus referenciais, e assim muitas pessoas seguem conselhos, ensinos, referenciais distorcidos da verdade, e acham que estão certo. Alguns dizem assim: não, eu sou da modernidade, hoje nós temos que adorar a Deus conforme, os anseios da juventude. Mas espera aí, a adoração é um só. Não pode, você pode mudar o método, mas a adoração é o único Deus verdadeiro. Não podemos copiar exemplos errados. O exemplo certo tem que ser copiado, glória a Deus. E uma coisa é certa, irmãos: a palavra de Deus, a verdade de Deus, ela não muda. Quem muda é os homens. Os homens mudam, muda para pior, glória a Deus. Mas, irmãos, veja exemplos bons que nós podemos apresentar na Bíblia, bons exemplos. Por exemplo, o pastor apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi o mentor da igreja de Efésios, de Corinto, capítulo 11, versículo 1, ele diz, primeira carta: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja,
Você tem que imitar os homens de Deus daquilo que eles imitam a Cristo. Você tem que imitar os homens de Deus naquilo que eles imitam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando o homem de Deus que se arvora apóstolo, pregador, seja lá o que for, mas ele começa a seguir maus trilhos. E tem até um negócio aí que as pessoas querem saber dos pecados dos ministros, o pecado dos cantores, o pecado dos pastores, o pecado dos pregadores, e estampam isso, e tem gente que faz assim, como diz assim popular, faz o céu descer, mas porque a vida com Deus não se resume a só uma pregação no altar. A vida com Deus é no dia a dia, é no comportamento, é no tratamento com o pai, é no tratamento da mãe, é no tratamento do filho para com o seu pai, é no tratamento de uns para com os outros, é na vida cotidiana que você pode exercer a sua vida cristã, seguindo o exemplo de Cristo, glória a Deus, tratando as pessoas da mesma forma como Cristo quer tratar, glória a Deus. Meus irmãos, esse exemplo de Paulo é tremendo. Ele foi um referencial de apóstolo, de obreiro, de servo de Deus, e ele pôde dizer: sede meus imitadores, como eu sigo imitando Jesus. E imitar Jesus, eu quero dizer que nós temos que imitar Jesus na área moral, ética, espiritual, glória a Deus. Nós não somos perfeitos, mas Deus nos chamou para uma caminhada de aperfeiçoamento. E muitas vezes nós precisamos acertar as nossas vidas. Tem algumas coisas que estão fora de ordem, mas Deus quer colocar em ordem, em nome de Jesus. Mas é preciso copiar os bons exemplos. O exemplo de Paulo, quando ele deu à igreja de Filipenses, por exemplo, capítulo 3, o versículo de número 17, Paulo transmitiu um exemplo. Irmãos, olha, tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. A pregação, ela é muito importante. Alguém diz: rapaz, pregar é difícil. Pode até ser fácil, mas o que atrai as pessoas é o exemplo de vida. Não sei se você lembra daquele, um cidadão lá não sei se é na Índia, que ele dizia que, Mahatma Gandhi, né? Eu amo o Cristo dos cristãos, mas odeio o cristianismo deles, porque eles declaravam amar a Cristo, mas a vida deles não era exemplo de vida nem para os familiares, nem para a comunidade cristã, nem tampouco para os ímpios. Então, esse é uma forma de nós avaliarmos o nosso testemunho cristão. Veja o versículo 17 do capítulo 3 de Filipenses. Sede, pois, imitadores, sede também meus imitadores. Paulo está pedindo para eles: sigam o meu exemplo. Veja como é que eu estou fazendo, glória a Deus. Vem comigo. Irmãos, não existe coisa melhor. Teve um dia que Jesus acordava cedo e ia orar. E Jesus, ele não estava preocupado com a sua popularidade, não estava preocupado com, trazendo para os dias atuais, se o pessoal estava dando like nas pregações dele. Não estava preocupado com isso, não. A preocupação maior de Jesus era com a sua comunhão com o Pai, era com a sua comunhão com Deus. Então, os milagres eram só um resultado do que Deus fazia através do ministério do Espírito Santo de Deus na vida do homem Jesus, do Filho de Deus, porque ele se fez carne, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, sede, pois, imitadores, irmãos, sede, pois, meus imitadores, e tende cuidado segundo o exemplo que tem de nós, pelos quais assim também andam. Então aqui nós temos um exemplo de pessoas que andavam com o apóstolo Paulo, que também seguiu o exemplo dele, e que Paulo recomenda essas pessoas para que eles possam seguir o exemplo dele, e que possam seguir os discípulos pela qual Paulo ganhou na igreja de Éfeso, que estavam seguindo nas mesmas pegadas, no mesmo espírito, na mesma unidade, na mesma harmonia, na mesma ética, na mesma espiritualidade, na mesma interação com Deus, e aquilo contagiava, glória a Deus. Porque uma coisa é certa, irmãos:
pessoas que dão mau exemplo, até no mundo cristão, né? A gente vê pessoas importantes, mas querem viver uma vida diferente, querem adorar de forma diferente, querem fazer algumas coisas e outras, e querem serem cristãs, e querem ter título de isso ou aquilo, mas título não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é uma vida de intimidade com Deus, é uma vida de obediência com Deus, é uma vida de integridade com Deus. Glória a Deus. Não adianta título, não adianta ter apenas fama, é preciso ter vida com Deus no altar, é preciso ter vida com Deus e deixar o Espírito Santo de Deus transformar as nossas vidas. Glória a Deus. Mas vamos seguindo avante. Uma coisa que nós devemos seguir: modelos de igreja referenciais. Modelos de igreja referenciais. Uma das que eu quero citar aqui, que serviu de modelo, na qual Paulo escreveu, foi a igreja dos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, versículo 7. A igreja de Tessalonicense, lá no capítulo 17 de Atos, ela nasceu debaixo de perseguição. A turma se levantou contra o apóstolo, Paulo teve que sair às pressas, mas ele deixou lá pessoas que deveriam seguir a obra avante. Glória a Deus. E diz o capítulo 1, versículo 6, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus, irmãos, que vós fostes feito nossos imitadores. Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Glória a Deus, né? Paulo diz: vocês são meus imitadores e do Senhor, porque Paulo seguiu o exemplo de Cristo. A vida cristã é seguir as pegadas de Cristo. Não tem coisa difícil não. O caminho é estreito, há espinhos, há dificuldades, há tribulações, mas a vitória é certa para aqueles que seguem a Cristo. Nós não seguimos religião, nós não seguimos líderes humanos, nós seguimos Cristo. E se os líderes estão em concordância com Cristo, nós seguimos os líderes. Glória a Deus. Caso contrário, nós seremos rebeldes, porque nós se achamos melhor do que os outros. E quem se acha maior do que o outro já tem que passar pela escola de Jesus da humildade. Na escola que Paulo diz: sede meus imitadores, Jesus disse: aprendei de mim, né? E Paulo diz assim, que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas então, diante dessa mensagem, eles receberam a palavra de Deus em muitas tribulações, mas com alegria no Espírito Santo. A tribulação estava grande, a luta é grande, mas diante da luta tem a alegria do Espírito Santo. E eles, seguindo esses exemplos, que o próprio Jesus enfrentou oposição, mas Jesus não retrocede, Jesus não desiste, Jesus vai até o fim. Se possível for, faça-se a tua vontade. Glória a Deus. Esse é o exemplo maior para aqueles irmãos que estão lá. Está tão difícil, eu vou voltar para trás. Olhe para Jesus, irmão. Eu não aguento um irmão que está com a cara ruim para o meu lado. Olha para Jesus, irmão. Olha para Cristo, irmão. Se você for começar a olhar os defeitos de A ou B, você vai ficar na caminhada. Mas se você olhar para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você vai ser forte. Você vai seguir o modelo. Você vai seguir o exemplo. O exemplo vai te fortalecer. Glória a Deus. Se o próprio Jesus foi rejeitado pelos próprios parentes, não é assim? Que eles só se converteram depois da ressurreição de Jesus. Mas debaixo de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Versículo 7: de maneira tal que vocês são agora exemplo para todos os fiéis da Macedônia e na Acaia. Glória a Deus. Assim Deus quer que a sua igreja seja.
o exemplo, um referencial, exemplo de vida. Glória a Deus, sei que isso não é fácil, mas só com a ajuda do Espírito Santo nós possamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Glória a Deus. Irmãos, um outro exemplo que eu gostaria de dar sobre essa questão de imitar, um bom exemplo. Eu não sei quem é o escritor dessa carta, mas você sabe qual é a carta que eu estou me referindo, né? Hebreus capítulo 6, versículo 12. O escritor, dirigido pelo Espírito Santo, diz a palavra que nós não possamos ser negligentes na obra de Deus. Irmão, nós não podemos ser negligentes, mas nós temos que ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que nessa caminhada muita gente desistiu. Se a gente for contar o exército dos soldados desistentes, é grande. Dos que saíram do aprisco do Senhor, é grande. Mas, preste atenção, nós temos que seguir o exemplo daqueles que por fé e paciência herdam as promessas de Deus. Irmão, você quer herdar as promessas de Deus na sua vida? Diga amém. Você quer herdar as promessas de Deus na tua vida? Você tem que seguir o exemplo daqueles que pela fé e paciência herdam essas promessas. Irmão, eu pensei que era fácil, mas tem que tem que ter paciência, tem que ter esperança, tem que ter fé, tem que acreditar, mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que tudo esteja ao contrário, mesmo que tudo esteja navegando ao contrário, mas é pela fé e paciência que você vai herdar as promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, sede meus imitadores, Paulo vai dizer, sede imitadores como filhos amados de Deus. Glória a Deus, o relógio está mas falta pouco tempo. Mas irmãos, essa passagem bíblica ela é bem interessante. Se você, por si só, ela já está autoexplicativa. Mas você vai ler no capítulo 5 os aspectos em que o Filho de Deus pode imitar o seu Deus. Primeiro aspecto, capítulo 5, versículo 2: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Eu poderia falar de um outro aspecto que está no verso de número 8. A Bíblia diz: no outro tempo vocês eram trevas, mas agora vós sois o quê? Luz no Senhor. Então, ande como filho da luz. Segundo aspecto que você pode imitar o seu Deus. Uma outra forma, no versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais. Vocês têm que andar não como pessoas inércios, como pessoas tolas, mas vocês têm que ser sábios. A sabedoria de Deus é que demonstra que vocês são imitadores de Deus. Mas um quarto aspecto pelo qual vocês podem imitar o seu Deus, sabe o que é? Glória a Deus. Não tem fórmula, não tem questões que você tem que fazer, não, você tem que buscar a essência do Espírito Santo. E no versículo 18 você vai ler, que diz o quê? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Mas você quer imitar a Deus? Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Irmão, não tem melhor coisa para você andar nos passos de Jesus que buscando a essência da espiritualidade. Por que tem muita gente que não quer mais seguir esse caminho, não quer mais seguir esses bons exemplos? Porque está se tornando vazio. A pessoa vazia não tem prazer em orar. A pessoa vazia não tem prazer em clamar. A pessoa vazia não tem prazer em louvar. O vazio não tem prazer de adorar a Deus. Mas nesta noite, que você possa, o Espírito Santo preencher todo o seu coração. E Ele vai te dar graça para você ter prazer em vir para a igreja, não aos trancos e barrancos, aos empurrões, não, porque você diz como salmista:
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos louvar, e aqui eu vou adorar a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, no primeiro aspecto nós temos muitas questões que Paulo cita aqui. Eu vou só citar aqui para vocês o aspecto da questão de andar em amor. Uma primeira coisa que você tem que andar em amor é que se alguém me amar, João capítulo 14, se alguém me amar, versículo 23, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Se alguém me amar, vai guardar a minha palavra. Não é mandado não, irmãos, é uma demonstração de amor. Glória a Deus. Se você é filho amado de Deus e quer imitar a Deus, você guarda a palavra. Se você quer seguir, se eu quero imitar a Deus, meu Deus do céu, tem outra coisa aqui. Eu tenho que viver uma vida de renúncia. Está escrito aqui: submissão ao senhorio de Cristo, andar em amor, assim como Cristo se entregou em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Isso aqui é uma prova de submissão. O próprio Cristo se entregou ao propósito do Pai, e nós, como discípulos de Deus, precisamos aprender com Jesus, a imitá-lo, a seguir os seus exemplos. Mas uma outra coisa, uma vida de submissão ao Senhor de Cristo, versículo 2, uma vida de imitação através da nossa renúncia da natureza carnal, porque, como eu falei uma vez aqui, né? O crente batizado achou que o velho homem tinha se afogado no batismo. Decepção não, ele sabe nadar. Vez por outra ele aparece, e a carne é a natureza adâmica. Nós herdamos dos nossos pais, mas nós herdamos uma outra natureza, a natureza de Cristo, a natureza cristã, a natureza espiritual, a natureza do Filho de Deus, que foi implantada em nós. Outrora nós andávamos segundo o curso desse mundo, mas agora nós precisamos renunciar. Aí versículo 3, a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. E aí ele continua dizendo sobre questões da fala. Ele fala sobre 3 aspectos aqui, da questão da língua, né? De você contar histórias, piadas obscenas, conversas tolas, piadas vulgares. Então tudo isso aqui é um costume dos filhos da ira. E aí ele vai dizer o seguinte: nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, mas antes ações de graça. A vida do cristão é uma vida de gratidão, como o irmão falou aqui, né? Gratidão por tudo que Deus fez por nós. Gratidão a Deus é algo que vai nos livrar exatamente da murmuração, da incredulidade. Glória a Deus. E se você sendo grato a Deus, mesmo que você não esteja vendo nada, mas pela fé você já está louvando e glorificando a Deus, e Deus trabalhará em favor daqueles que nele esperam. Diga amém. Glória a Deus, porque Ele é bom. Glória a Jesus. Pois bem, mas eu quero dizer que o Filho de Deus, os filhos de Deus, por adoção, eles estão selados com o selo da redenção, e eles estão um dia vão ser abençoados com uma herança no reino de Cristo e de Deus. Então que nós possamos perseverar e sermos imitadores de Deus. Se em algum momento das nossas vidas nós falhamos, mas o Senhor está aqui para nos renovar novamente, restaurar novamente, ajeitar o que tem que ser ajeitado, tirar aos caminhos tortuosos, porque nós somos filhos, como o versículo 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Você pode até enganar o homem, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os verdadeiros filhos de Deus, que imitam a Deus, são filhos da obediência, que obedecem à palavra do Senhor. Que possamos nessa noite, irmão, refletir em nossa caminhada e prosseguirmos avante. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Eu convido a nossa irmã, que já está
com oportunidade. Lília.